وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف فيثبت على الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que Ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta aula que será a última desta série de aulas acerca do comentário da Surat al-Fatiha, aulas baseadas no comentário do Imam Ibn Kathir, rahimahullah. Então nesta aula, obviamente, vamos traduzir o comentário dos dois últimos versículos da Surat al-Fatiha. Estes dois versículos que são Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. A senda dos que agraciaste, a senda dos que agraciaste, não há dos incursos, à tua fúria, nem há dos desviados. Estes são os dois últimos versículos da Surat al-Fatiha. Isto é, o 6º e o 7º versículo da Surat al-Fatiha. Então, Ibn Kathir, rahimahullah, começa por comentar o 6º versículo da Surat al-Fatiha, que é Sirata alladhina an'amta alayhim. A senda dos que agraciaste. Então, disse, em comentário deste versículo, que é o 6º versículo da Surat al-Fatiha, Ibn Kathir rahimahullah disse: Vimos anteriormente no hadith, numa narração, que logo que o servo diz Ihdina as-sirata al-mustaqim, guia-nos à senda reta, Allah subhanahu wa ta'ala diz: isto é para o meu servo e o meu servo terá o que pediu. Esta narração foi mencionada anteriormente na tradução do comentário dos primeiros versículos da Surat al-Fatiha. Então, logo que o servo diz Ihdina as-sirata al-mustaqim, que é o 5º versículo da Surat al-Fatiha, que foi traduzido na aula anterior, logo que o servo invoca Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo guia-nos à senda reta, Allah subhanahu wa ta'ala diz: isto é para o meu servo e o meu servo terá o que pediu. Depois Ibn Kathir rahimahullah disse, e a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, Sirata alladhina an'amta alayhim, a senda dos que agraciaste, é uma explicação do sentido do versículo anterior, que é Ihdina as-sirata al-mustaqim. Quer dizer que o 6º versículo é uma explicação, é um esclarecimento
do 5º versículo. O 6º versículo é um esclarecimento do 5º versículo da Suratul Fatiha. Então, o servo diz: guia-nos à senda reta, e depois esclarece esta senda reta, que é a senda dos que agraciaste. Ó Allah, guia-nos à senda reta, à senda dos que agraciaste. Portanto, a senda reta é a senda dos que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou. Reparem bem, a senda reta é a senda daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou. Depois Ibn Kathir rahimahullah mencionou quem são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou. Aqui Ibn Kathir menciona que aqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala agraciou são aqueles que foram mencionados no versículo número 69 e 70 da Surat An-Nisa. Ibn Kathir, rahimahullah, depois de nos ter dito que a senda reta é a senda daqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala agraciou, então convém esclarecer quem são aqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala agraciou. Então explicou este versículo por 2 outros versículos. Estes 2 outros versículos, como dissemos, é o versículo 69 e 70 de Surat An-Nisa. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Então o sentido destes 2 versículos é que Allah subhanahu wa ta'ala disse: e quem obedece a Allah e ao mensageiro, esses estarão com os que Allah agraciou dentre os profetas, os verídicos, os mártires e os virtuosos. E que belos companheiros que são esses. Então nestes 2 versículos, de Surat An-Nisa, versículo 69 e 70, Allah subhanahu wa ta'ala nos esclareceu quem são aqueles a quem Ele agraciou, dizendo: e quem obedece a Allah e ao mensageiro, esses estarão com os que Allah agraciou. E aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou são quem? São os profetas, os verídicos, os mártires e os virtuosos. Estes são aqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala agraciou. Então aquele que obedece a Allah e que obedece ao seu mensageiro estará com quem? Com aqueles que Allah agraciou. E aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou são os profetas, e engloba os profetas e os mensageiros também, os verídicos, os mártires e os virtuosos. E disse que os profetas engloba também os mensageiros, porque todos os mensageiros são profetas. Todos os mensageiros são profetas, por isso os profetas aqui neste versículo englobam, quer dizer que os mensageiros fazem parte daqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala agraciou, obviamente. Então este é o sentido de aqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala agraciou. Então logo que o servo diz: guia-nos à senda reta, à senda dos que agraciaste. À senda dos que agraciaste. Os que agraciaste são os profetas, os verídicos, os mártires e os virtuosos. Portanto, logo que o servo diz: ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, guia-nos à senda reta,
a senda dos que agraciaste. O sentido, repito mais uma vez, é, ó Allah, guia-nos à senda reta, à senda dos que agraciaste, que são os profetas, os verídicos, os mártires e os virtuosos. Aqui se termina o comentário do 6º versículo da Suratul Fatiha. Iniciamos agora a tradução do 7º e último versículo da Suratul Fatiha, que é غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Não há dos incursos à tua fúria, nem há dos desviados. Não há dos incursos à tua fúria, nem há dos desviados. Quer dizer, ó Allah, afasta-nos da senda dos incursos à tua fúria e afasta-nos da senda dos desviados. Neste versículo, 2 tipos de pessoas foram mencionadas. O primeiro tipo de pessoas são al-maghdubi alayhim, os que incorreram a fúria de Allah, que são aqueles que são mal intencionados, que têm conhecimento, mas não agem de acordo com o conhecimento que têm. Quer dizer que conhecem a verdade, mas seguem a falsidade. Esta categoria, diz Ibn Kathir, rahimahullah, são os judeus. São os judeus que incorreram e que incorrem a fúria de Allah tabaraka wa ta'ala. Quanto ao segundo tipo de pessoas mencionadas neste versículo, são ad-dallin, os desviados. E os desviados são os cristãos, como disse Ibn Kathir. Os cristãos, pois, agem sem conhecimento. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala os descreveu como desviados, pois sem conhecimento nunca poderão tomar o bom caminho. Nunca poderão tomar o bom caminho. Então, convém aqui lembrar o 5º e o 6º versículo da Suratul Fatiha para compreender este 7º versículo e último. Então, o servo diz: Ihdina sirata al-mustaqim, guia-nos à senda reta. Pede a Allah subhanahu wa ta'ala de nos guiar à senda reta. Depois de ter pedido o bom encaminhamento, o servo diz: a senda dos que agraciaste. De maneira explícita, de maneira clara. A senda que desejamos é a senda dos que agraciaste. A senda dos profetas, dos verídicos, dos mártires, dos virtuosos. E depois pede a Allah subhanahu wa ta'ala, neste último versículo, de não a senda, não nos guies à senda dos incursos. Ou perdão, não se diz guiar, mas não nos desvies à senda dos incursos à tua fúria, nem à senda dos desviados. Quer dizer, ó Allah, afasta-nos da senda dos incursos à tua fúria e afasta-nos também da senda dos desviados. Os incursos à tua fúria, que como Ibn Kathir nos disse aqui, são os judeus. São os judeus. E os desviados são os cristãos. São os cristãos. Depois Ibn Kathir, rahimahullah, mencionou a situação dos crentes muçulmanos, que reúne, que engloba o conhecimento da verdade e o seu seguimento. Isto é, conhecem a verdade e seguem a verdade. Contrariamente aos judeus que conhecem a verdade,
mas que seguem a falsidade e, contrariamente aos cristãos que não conhecem a verdade e, visto que não conhecem a verdade, seguem a falsidade. Este é um ponto extremamente importante, que é que logo que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de nos guiar à senda reta, à senda dos que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou, pedimos e terminamos este pedido, esta súplica, pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala de não nos desviar, como desviou os incursos à sua fúria, que são os judeus, devido ao facto de conhecerem a verdade, mas de seguirem a falsidade. Foi desta forma que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu os judeus neste versículo, como disse Ibn Kathir e os outros sábios do Tafsir. E os servos pedem também a Allah subhanahu wa ta'ala de não os desviarem à senda dos desviados, que são, neste versículo, os cristãos, pois agem sem conhecimento, devido ao facto que não conhecem a verdade. Então, obviamente, sem conhecerem a verdade, seguem a falsidade. Então aqui se termina o comentário da Suratul Fatiha de uma forma muito simplificada, muito resumida, pois o autor, no seu comentário original, deu muitos mais esclarecimentos, mencionou muitas coisas, esclareceu muito mais tudo aquilo que foi dito, e como foi dito inicialmente, este é um resumo. Resumimos aquilo que é necessário unicamente, a fim de simplificar, a fim que seja fácil para todos os muçulmanos que falam a língua portuguesa. Então espero que este trabalho seja benéfico para todos. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.